assento, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Que bom que você veio na casa de Deus. Alguém abre para mim Isaías 64 e o verso 4 e leia para mim este versículo. Glória a Deus. Isaías 64 e o versículo de número 4. Bom é estarmos na casa de Deus. O verão está chegando e o calor também, e vai ficando assim melhor para estar na casa do Senhor. Ainda que o verão cansa mais, né? Mas é bom porque o tempo vai se abrindo e o povo vai deixando de estar encolhido. O inverno um pouquinho mais ruim. Glória a Deus. Alguém achou? Leia bem alto e bem compassado. Amém. Desde a antiguidade não se viu, é isso? Se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu um Deus como esse Deus, e que Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Amém, irmãos? A história do nosso grande Deus, ela é conhecida por toda a humanidade. Desde o princípio até os nossos dias, é conhecido a história de Deus, pelos seus feitos, pelas suas maravilhas, pelos seus prodígios, por tudo que Deus ele tem feito durante toda a história da humanidade. E analisando algumas coisas importantes que a gente lê na palavra, que a gente estuda, sabemos que existe um povo que não conhece a grandiosidade de Deus. Mas, no entanto, eles falam em Deus. Eles comentam sobre Deus, apesar de não conhecer a Deus como nós conhecemos de uma maneira mais profunda, pela revelação da palavra e pela forma de que nós entendemos Deus e também recebemos Ele dentro do nosso coração, na nossa vida. Recebemos o Espírito do seu Filho em nós. Aí para nós, Deus se torna um pouco mais claro através da presença, do conhecimento da palavra, conhecer Deus através da palavra e também da experiência espiritual que nós passamos a ter pela obra do Espírito Santo, pelo novo nascimento que nós recebemos. Mas o fato, de uma forma geral, em dizer que a humanidade conhece Deus, fala de Deus, talvez não conhecendo profundamente, um pouco mais a fundo como nós conhecemos, e da forma que Ele se revelou a nós, mas eles mencionam, eles falam, e também acreditam, como alguns deles dizem. Mas, na realidade, meus queridos irmãos, quando Deus ele criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, dentro do homem
tem uma alma, tem o fôlego de vida, tem algo que veio de Deus. E por mais que o homem não tenha um conhecimento profundo pela palavra e pela experiência espiritual, mas ele tem um instinto de que leva ele a crer em um ser superior, e este ser é Deus. Porque dentro do ser humano existe uma lei escrita na consciência do ser humano, que por mais que ele não tenha um encontro profundo com Deus, ele sabe que existe um Deus. Como eu sabia, antes de conhecer a Deus, como eu conheci um dia que Ele, através do seu Filho, se revelou para a minha vida. Tinha uma religião, mas não tinha Deus no coração. Mas tinha Deus na consciência, sabia que Deus existia, que Jesus veio a este mundo e que existia o Espírito Santo. Nisso a gente acreditava, pelo que se ouvia falar através dos antigos, dos pais e também da religião, que de uma forma superficial ensinava e falava de Deus. Aqui Isaías está dizendo que desde lá, da antiguidade, Isaías está falando dele, está falando de Deus. É um pouco diferente do povo que conhece apenas a história ou conhece Deus de uma forma superficial, não conhece a essência de ter a experiência do novo nascimento e ter a graça do Espírito Santo, como você e eu um dia tivemos o privilégio de conhecer. Mas Isaías está falando dele, que desde lá, desde o princípio, não se viu, não se ouviu, com os ouvidos não se percebeu um Deus como este, o grande Deus, e que também trabalha em favor daqueles que nele espera, daqueles que confiam nele. Noutras palavras, resumindo e trazendo para a nova aliança este pensamento, um Deus que trabalha em favor daquele que nele crê e que tem fé nele, que só pode esperar nele aquele que tem fé, aquele que crê. O escritor aos Hebreus, ele menciona isso: é necessário que todos aqueles que se chegam a Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam, que Ele galardoa, que Ele dá, que Ele presenteia, que Ele atende o seu pedido, que Ele supre a sua necessidade. Isso é um estado de crença e de fé. Isaías, ele conclui o versículo 4 dizendo: um Deus que trabalha em favor daqueles que nele espera, que confia nele, que serve a ele, aleluia, que tem toda a crença do seu coração e fé que ele pode ajudar. Jesus disse que sem ele nada podemos fazer. Podemos fazer tudo com a graça de Deus, com a bênção de Deus e com a orientação de Deus. Todo este mundo é regido pelas determinações já estabelecidas da palavra de Deus. Alguém pode pensar que Deus fugiu do controle, mas isso não é verdade. O mundo pode estar de ponta cabeça. As atrocidades no mundo, ela pode
ser crescente, ser grande. Mas Deus, Ele continua no controle de tudo e de todos. Deus existe, é necessário que nós cremos, e nós cremos, porque um dia ouvimos a sua palavra, abrimos o nosso coração, aceitamos o seu Filho como Salvador, Ele veio através do seu Espírito para os nossos corações, mudou a nossa vida, nos transformou da nossa vã maneira de viver. Passamos a ter uma vida diferente. Isso é obra de Deus. Isso é um trabalho de Deus, de um propósito divino, construído já lá na antiguidade, lá na eternidade. Projeto de Deus em favor do ser humano. Aleluia. E tudo se reserva. Tudo se reserva. Alguém pode dizer, pastor, mas o mundo vai se acabar e um dia tudo vai se terminar. Tudo está reservado. Tudo está determinado pela palavra, o que está escrito, pelas profecias. Muitas vezes a mente humana não alcança a veracidade da grandeza do seu poder, que está estabelecido desde a fundação do mundo. Por exemplo, Jesus, o teu Salvador e o meu, Ele foi morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Na visão de João, no Apocalipse, capítulo 5, quando ele viu o livro selado no trono, com os seus selos, os 7 selos, e viu que ninguém no céu era digno de abrir o livro, e nem de desatar os seus selos. Ele chorava muito. Alguém chegou para ele e disse, não chores, João. João foi arrebatado, o corpo de João estava lá na ilha chamada Patmos. Depois de ser lançado num caldeirão de óleo fervendo, para morrer, não morreu, ele é tirado de lá e levado para a ilha, para os bichos comer. Lá ele é arrebatado. Seu corpo caído no chão, Deus saca o seu espírito e leva ao céu. Lá ele teve as lindas revelações e as visões, e o anjo dizia, o que vê, escreve num livro. Ele recebeu a ordem para escrever a revelação, para enviar às igrejas da Ásia, e para escrever tudo o que estava vendo, que ele estava recebendo de Deus. E aí, João, ele recebe a palavra de um daqueles anciões, dizendo, não chores, porque ele não viu ninguém digno de abrir o livro e desatar os selos. Aí ele chorava. Aí o ancião chegou para ele e disse, olha, aqui tem um que é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. E aí a visão continua, em todo o capítulo 5 de Apocalipse. E ele se apresenta também, Jesus ali, como um cordeiro, na visão, como cordeiro que ali estava, para desatar. E aí, continua a visão, João escrevendo o que ele estava vendo, e Jesus estava ali. E foi dito a ele, aqui tem um que foi morto, mas reviveu, está vivo para todo sempre. Esse é digno. E ele, com o seu sangue, ele comprou para Deus seu Pai pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Fala desse cordeiro, que é Jesus, que ele foi morto desde a fundação do mundo. Já estava determinado, já estava no projeto. Deus vem trabalhando para restaurar o homem e a mulher que pecou. Vocês conhecem a história, lá no Éden começou o pecado.
pecado entrou por um homem e passou a toda a raça humana. E estes homens se perdeu pela mancha negra do pecado. Inclusive no Velho Testamento, na Velha Aliança, era coberto o pecado com o sangue dos animais. Precisava oferecer sacrifício de animais, os sacerdotes, para cobrir o pecado do povo. Primeiramente era oferecido um animal pelo pecado do sacerdote, depois pelo pecado do povo. Mas o pecado só era coberto na antiga aliança. O que era isso, irmãos? Era Deus trabalhando num sentido de regenerar o homem, certo? De cobrir o pecado do homem. Na velha aliança era só coberto, o pecado era perdoado, mas era coberto através dos sacrifícios. Tudo isso vinha apontando para o Cordeiro de Deus, que João diz que tira o pecado do mundo, que é Jesus, que veio depois de alguns 1000 anos do mundo já estabelecido e o homem criado por Deus. Alguns 1000 anos. A gente não sabe dizer exatamente quantos 1000 anos, mas foi alguns 1000 anos. Depois de alguns 1000 anos, veio Jesus, por obra do Espírito Santo, ao ventre de Maria, nasce depois de 9 meses, começa a sua obra, e aos 30 anos é batizado, aos 33 ele vai ao Calvário. Morre, através deste sacrifício. Aí o pecado do pecador é regenerado, é purificado, é limpo. O homem pode estar mergulhado no pecado, conheceu Jesus, se converteu, aquele sangue que hoje faz mais de 2000 anos que ele morreu. Faz mais de 2000 anos que ele morreu. Aquele sangue lá regenera hoje e regenerar até a vinda de Jesus. Vai regenerando. Todo pecador que conhece e confessa Jesus, recebe o perdão e a regeneração. Jesus diz que aquele que confessar o seu nome diante dos homens, ele vai confessar diante do Pai dos anjos. Aquele que se chega a Cristo, que crê nele, será salvo, será redimido. O sangue que lá foi derramado, ele purifica o mais vil pecador. Ele limpa a mancha mais negra que possa estar intercalado na alma do homem ou da mulher. Irmão, é por isso que o ímpio às vezes não entende. O cidadão matou 10, roubou, passou droga, fez o diabo, virou crente, agora diz que vai para o céu, diz que é salvo. O mundo que conhece Deus de uma forma superficial, que não conhece esse mistério, eles dizem isso. Camarada pintou e bordou, virou o diabo, agora foi lá para a igreja dos crentes, agora diz que vai para o céu, diz que é salvo. É sério, é sério esse negócio. E a mente, para alcançar esse mistério, precisa ser uma mente que já conheceu Jesus e passou por esse processo de mudança e de transformação. Só mesmo assim. É a misericórdia de Deus, é o amor de Deus derramado, é o amor imenso, é um amor que nós não conseguimos explicar em palavras. A grandiosidade, a grandeza deste amor. Ele indo atrás do homem, que é a coroa da sua criação, mas esse homem pecou. E aí, para ir para o céu, precisa ser regenerado. Para ir para o inferno, o pecado pode ser pequeno ou grande, se não se converter, vai. Se não nascer de novo, vai. Aí é a Bíblia que fala. Aleluia. Mas o sangue de Jesus, quando alguém crê, ele pode regenerar o pecado dos pés à cabeça, como pode ser só um pecadinho do tamanho de uma jabuticaba na alma.
Ele regenera tudo, ele purifica tudo. Então, meus irmãos, o que Isaías está dizendo, que esse Deus, ele trabalha em favor daquele que nele espera. Então, o que Deus faz não é apenas ter enviado Jesus, conduzido Israel do Egito, tirado da escravidão e levado até Canaã, terra da promessa, mandado o Filho para morrer, para regenerar as almas. Mas Deus, ele faz de tudo. Por quê? O homem é a coroa da sua criação. E lá na velha aliança, através dos sacrifícios dos animais, mediante o ofício sacerdotal, era derramado para cobrir o pecado. A nova aliança, para cada morte de Jesus, o pecado não é mais coberto, o pecado é purificado, é regenerado. Aleluia. E a Bíblia diz que esse perfeito sacrifício não necessita mais estar repetindo todos os anos, porque pelo Espírito eterno, Jesus foi oferecido, uma vez para tirar os pecados de muitos, porque não vai tirar de todos, que nem todos crê. Tem muita gente morrendo no pecado e não entra lá, desce, não sobe, desce. Certo? Porque nem todos aceitam, nem todos creem. Uns creem, mas não aceitam. Aleluia. Mas até o dia do arrebatamento, esse sangue continuará purificando. Voltando ao lado da matéria, nós encontramos 2 textos. Eu quero encerrar antes das 9, porque nós estamos correndo o dia todo. Estamos querendo fazer uma pré-inauguração no Planalto, até dezembro, até dia 10, dia 15, e começamos a arrebentar as escadas aí para mudar, para adequar ela ao sistema que o bombeiro pede. Então a gente não para, eu vou ter que fazer uma reunião no Planalto ainda hoje com os irmãos lá. Eu disse para eles que até 9h20 eu chegava lá. A gente está lá o dia inteiro e está aqui, corre lá. Pedreiro tem que estar em cima. Eu estou construindo há 30 anos, coisa pequena e coisa grande, e se você não estiver em cima, brigando, hoje eu já briguei com a turma lá no Planalto. Não é assim, irmãos. É assim, ó. Tem que estar ensinando, porque nós trabalhamos bastante com mutirão, e tem obreira que não sabe nem pegar num pincel. Aí o pastor tem que ir lá brigar e ensinar, está errado, não é assim. É assim, ó, tem que ensinar. A igreja não tem condições de pagar tudo, aí nós temos que fazer, né? E eu sou muito enjoado, eu gosto das coisas perfeito. E eu brigo com eles direto. Vocês têm que ter nível, vocês têm que ter prumo, vocês têm que ter esquadro, vocês têm que ter lápis, vocês têm que ter tudo. Para fazer a coisa certa, no prumo, no nível e no esquadro. Tem um monte de matão por aí afora, né? Eu detesto essas coisas. Eu gosto da coisa bem feita. Principalmente para Deus e para os irmãos, tem que ser. Então eu quero encerrar. Mas voltando para o lado da matéria, irmão, o Salmo 113, o salmista está dizendo, quem é como o Senhor? Está nos céus, assentado nas alturas, e que de lá ele se curva. É isso, mineiro? Me ajuda aí. Eu esqueci do óculos em casa hoje, esqueci do celular, esqueci de tudo, só não esqueci da Bíblia. Mas a gente tem ela na cabeça. Olha aí. Levando para esse lado, o tema da minha mensagem, Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. A mãe que está esperando a salvação e a redenção do filho que está na droga, ele vai ver. Deus está trabalhando por ele, o Espírito Santo está trabalhando por ele. Seu marido que não é crente, sua esposa, alguém, Deus está trabalhando. A Bíblia fala. E nesse salmo está dizendo que quem é como ele? Ele habita no alto, ele vê tudo. Certo? E ele se curva para ver o que está nos céus e na terra. Continua, mineiro. Que do pó levanta o pequeno, e do monturo ergue o necessitado. Coisa que às vezes nem o pastor pode erguer, Deus ergue.
Eu estava orando hoje aqui para Deus erguer muitos que estão caídos, estão no pó, estão no monturo. Eu dizia assim, Senhor, eu não posso, mas a tua força pode. O teu braço pode, eu sou crente, eu creio. A minha fé é viva. Aleluia. Ergue o necessitado do pó e do monturo, o aflito, o necessitado. E coloca em lugares elevados, de destaque, de posição. Faz assentar com os príncipes do seu povo. E faz com que a mulher estéril habite em segurança e seja alegre mãe de filho. Deus abre a madre. Deus dá filho para a mulher que não consegue gerar. Se ela espera e tem desejo, Deus faz. Ele trabalha, Isaías está dizendo que ele trabalha, que nunca se ouviu desde lá até aqui e até a eternidade à frente um Deus como esse, que trabalha. Se você espera, irmão, o segredo está em você esperar, em você ter fé, em você crer. O segredo é só esse. O Deus que cura uma dor de cabeça, uma dor de dente, Ele cura um câncer na medula, na espinha, na garganta, no esôfago. Uramagashanda ramagai. Ele é o mesmo, irmãos. E Ele habita em cima. Ele contempla tudo, Ele ergue o necessitado. Ele atenta para o clamor da alma, para a aflição interna. E a minha Bíblia, o profeta está dizendo que Ele trabalha. Quantas vezes que eu dobro o joelho aflito, triste, e parece que eu não vejo uma luz no fim do túnel. De repente o Espírito de Deus vem, mexe com a vida da gente, fala só uma palavrinha, muda todo o quadro, tira todo o peso, muda toda a situação. Esse é o Deus que eu estou falando dele aqui esta noite, irmãos. Voltando novamente, para concluir, na nova aliança, Jesus, no Evangelho de Mateus, 6:33 ou 3:36. Jesus, ele está dando uma ordem, irmão. Está dando uma ordem. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas para vocês eu acrescentarei. Oh glória, é Jesus que fala, não é Pedro e nem Paulo. É Jesus que está dizendo, busque primeiro o reino e a justiça de Deus, e as demais coisas na nossa vida, na vossa vida, eu acrescentarei, eu darei. Quanta gente que se bate muito, irmão, e não tem nada. O meu sogro sempre fala para mim, você é um dos meus genros abençoado. Eu vi Deus te abençoar desde a tua juventude. Meu sogro sempre fala, pastor Nelson Orteia. Você é um genro meu mais abençoado que eu tenho, porque eu estou vendo o que Deus vem fazendo na sua vida desde a sua mocidade. Ele faz, irmãos. Isaías está dizendo que ele trabalha em favor daqueles que nele espera. Você espera em Deus? O mesmo Isaías no outro texto está dizendo que aqueles que confiam, aqui está dizendo daqueles que esperam em Deus. No outro versículo, capítulo, ele está dizendo, aqueles que confiam no Senhor, renovarão as suas forças. Quantas vezes que o crente se vê sem força, abatido, parece que está tudo acabado. Mas se você confia, Ele vai renovar as suas forças. E subirão com asas como águias. Mas isso aqui não é historinha não, isso é Bíblia, isso é verdade. Subirão com asas como águias, subirão para as alturas. Aleluia. Bendito seja Deus, é Deus que fala. Subirão com asas como águia. Não dá tempo de eu contar a história da águia.
Aonde a águia faz seus ninhos, aqui não tem rocha. Eu morei lá em Garuva. Garuva é rodeado, é uma bacia próximo ao mar, rodeadas de morro que sobe a Curitiba. Aqueles morros altos, aquelas montanhas. Mas aquela linda é pequena, tem montanhas altas. E as águias sobem lá para fazer o seu ninho. E de lá ela desce, voando. Tudo isso tem um propósito na vida delas. Bichinho inteligente. Isaías está dizendo que subirão com asas como águias. Às alturas. Correrão e não se cansarão. E não se fatigarão. Aleluia. O Ramagashanda Ramagai. Os jovens certamente cairão. Mas aqueles que têm confiança em Deus, pode ser velho. Se o físico não lhe condiciona a voar como águias, mas o seu espírito, o seu coração, a sua alma, Deus te fará de 100 anos um jovem no espírito, na alma, no espírito, no coração, na mente, na esperança de vida eterna, porque Deus não falha. Oh, glória! Parece que cada dia eu fico mais convicto, mais crente, no meio de tanta atrocidade, problema do mundo, os caos que estão à frente de nós. Mas eu vejo Deus, a sua palavra se renova em nossas vidas cada manhã, e eu vejo um Deus trabalhando de uma forma que talvez nós não entendemos. Às vezes Deus empurra e assopra pelo sopro da sua boca, tudo vai bem, e às vezes pelo mesmo sopro, Deus te segura, Deus te trava, Deus te para, como ele parou Israel no deserto, por uma permissão dele, durante 40 anos, a trajetória do Egito a Canaã se faria num ano, Israel levou 40, da mesma forma que ele tirou com mão forte da mão de Faraó, assoprou com o sopro das suas narinas o mar, pela vara de Moisés quando é levantada, as águas se fendem, Israel passa seco, eles vieram atrás e morreram todos, logo à frente Deus trava Israel, e eles ficaram ali rodeando durante 40 anos, eles podiam fazer num ano só, mas é Deus que faz isso, Ele trabalha como Ele quer, porque tudo está no comando de Deus. Não passa nada, não falta nada. A Bíblia diz que não cai um fio de cabelo se não for uma permissão de Deus. Ficamos de pé, mas eu vou orar para encerrar. Se eu não tivesse compromisso, eu pregava mais uma meia hora esse assunto. Buscai primeiro o reino de Deus. Nós ouvimos o pastor, o palestrante aqui no Novembro Azul, Dr. Rodrigo. Conheço o Dr. Rodrigo desde adolescente, já pregava lá em Garuva. Pregava umas mensagenzinhas assim, e Deus honrou aquele menino, se tornou médico, viaja pelo mundo inteiro hoje pregando, palestrando, médico, tem clínica. Ele contou aqui, irmãos, eu ajudo junto ao departamento Siloé, 7 missionários eu sustento, junto com o departamento de Joinville. Sou dizimista, sou contribuinte à missão, porque Deus fez promessas lá quando eu não era nada. Não era nada. Hoje sou médico, viajo pelo mundo inteiro, prego, palestro, tenho clínica, tenho funcionários que trabalham comigo, médicos que trabalham comigo. Deus me exaltou. Ele testemunhando aqui sábado à noite. Irmãos, creia. Claro, nós temos que trabalhar, ser inteligente, fazer a nossa parte. Não podemos estar gastando o nosso dinheiro com aquilo que não é pão. Temos que trabalhar, ser sábio. Quando uma irmã teve uma visão, quando uma criança vem ao mundo, Deus coloca na mão daquela criança um talento. Deus mostrou para ela na visão. Com aquele talento, aquela criança vai crescer e vai ter que trabalhar. E Deus vai dar inteligência e vai abençoar para que aquela pessoa cresça. Consiga comprar uma casa, um carro, ter um teto, ter uma vida digna para a família.
A irmã teve essa visão, ela viu isso. Confia, irmãos. Deus, Ele dá. A Bíblia diz: levanta a sua mão para Deus, eu vou orar por você. Você crê no milagre? Eu estou crendo. Você crê? Você espera. Você espera e você crê, e você tem fé, vai acontecer. Nunca se viu, nem se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, desde a antiguidade, um Deus, além de ti, como você, que trabalha em favor daqueles que esperam em ti, que tem fé em você, meu Deus, que crê no Senhor. Oh, glória! Levanta a sua mão ao trono, onde está sentado o teu Deus, Deus Pai. Charamanda Gassúbria. Oh, aleluia! Senhor, eu creio no milagre. O Ramalagachanda Ramagai. A minha fé está viva nesta noite, Senhor, porque eu creio que Tu existe. Oh, Senhor, aqui está as mãos do Teu povo levantadas ao céu. Eu oro por eles. A minha fé é grande nesta noite, perante a Tua face, Senhor. A minha crença é viva. Eu creio que Tu podes abrir o mar vermelho para esse irmão e para esta irmã. Tu podes prosperar. Tu podes abater Satanás que tem se levantado contra esse irmão ou contra esta irmã. Tu pode assoprar o vento que tem assoprado forte. Senhor, Zorobabel disse que Tu és o dono do ouro e da prata. Mesmo que há falência ao nosso redor. Mas, Senhor, o nosso Deus não é um Deus de crise. É um Deus de prosperidade. É um Deus que provê o carneiro, o cordeiro, para substituir a morte de Isaque no sacrifício. Senhor, muda o quadro, transforma vidas, enche estes corações de fé pelo poder sobrenatural do Teu Espírito Santo. Jesus, faz a obra nesta noite. Repreende a doença, repreende a morte, o espírito de morte que rodeia. O Teu sangue tem poder. O tumor, o câncer, qualquer tipo de doença que desafia o irmão e a irmã, ou quem estiver nos ouvindo pelas redes sociais, pela internet, pela web TV, toca, Senhor, aonde estiver, este ouvido aberto e este coração crendo na Tua palavra que eu ministro agora, em nome de Jesus, para a cura, para o milagre e para a prosperidade, para a glória de Deus Pai. Amém. Em nome de Jesus.